Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E na nossa live de hoje eu vou falar de um assunto muito pedido entre as mulheres, que é sobre lipedema. Como desinflamar e emagrecer mesmo tendo lipedema. Será que é possível? Eu vou contar tudo pra vocês nessa live. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Vocês estão me ouvindo bem? Coloquem pra mim aí no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Coloquem pra mim aí. E aí eu já quero saber quem sofre com lipedema. Menina, sério, eu perdi as contas de quantas mulheres vieram falar comigo. Carol, pelo amor de Deus, eu tenho lipedema. Como que faz pra tratar lipedema? É possível desinflamar e emagrecer tendo lipedema? Ai, as meninas estão dizendo aqui que sim. A Iva, Eide, Kelly, Ana Lima, Vanessa. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, meninas, eu quero saber quem sofre com lipedema. E para quem não sabe o que é, eu vou explicar um pouquinho. O lipedema nada mais é do que um acúmulo anormal de gordura em algumas partes do corpo, principalmente na região de membros inferiores, coxas e bumbum. Algumas desenvolvem no braço também. Tem algumas mulheres que têm lipedema e que nem sabem que tem, porque o aspecto de lipedema é muito parecido com celulite. E o lipedema ele tem vários graus para vocês entenderem. Tem grau 1, grau 2, grau 3. Quanto mais alto o grau, mais evidente ele fica. Então, muitas vezes as mulheres falam assim: ai, Carol, eu tenho muita celulite, a minha celulite é muito evidente. E quando a gente vai fazer, né, o diagnóstico, que ele é feito por uma equipe multidisciplinar, a gente vê que, na verdade, aquilo ali não é celulite, e sim o lipedema. Porque o lipedema, ele tem um aspecto muito mais evidente do que a celulite em si. A celulite são aqueles furinhos, né, que toda mulher tem celulite, mas ele é um aspecto mais leve. O lipedema não. O lipedema, ele fica como se fossem placas de gordura mesmo, placas de celulite bem evidentes. E não só isso, o lipedema, ele também dói e ele também fica muito inchado. Então, quais são assim os sintomas clássicos do lipedema? Pernas muito inchadas, dor nos membros inferiores e muita celulite, aquela que forma até placas assim, certo? Ó, já vi que várias meninas dizendo aqui, ó, eu tenho, e sim, a maioria das mulheres, a maioria não, né? Muitas mulheres têm e a maioria nem sabe que é o lipedema. Acha que é celulite e tudo mais, mas não, celulite é diferente. O lipedema é um acúmulo muito maior de gordura ali nessas regiões específicas, né? Normalmente acomete mais regiões de membros inferiores, principalmente coxas, aquela parte da bananinha que a gente chama, que é logo embaixo do bumbum. É uma dos lugares que mais acomete o lipedema, tá? E por que eu vim falar sobre isso aqui hoje? Porque muitas mulheres me mandaram mensagem falando de lipedema. Eu até fiz um conteúdo sobre isso. E quando nós fizemos a semana Desinflama Mais, nós sempre rodamos uma entrevista, né? Como se fosse mais ou menos assim, uma pesquisa com as nossas inscritas e perguntamos, né? Qual é a maior dificuldade? Por que essas mulheres não conseguem desinflamar e emagrecer? O que elas gostariam de melhorar? E foi assim, absurda a quantidade de mulheres que sofrem com lipedema. Carol, eu quero desinflamar para melhorar o meu lipedema. Eu quero emagrecer para melhorar o meu lipedema. Mas, muito bem, aí vocês vão me perguntar, Carol, e o que tem a ver o lipedema com a desinflamação? Tudo. Um dos tratamentos do lipedema é justamente desinflamação do corpo. Por quê? Veja, só para contextualizar aqui, para vocês entenderem o raciocínio aqui comigo, certo? O lipedema é um acúmulo anormal, ou seja, acima da média de gordura em algumas regiões do corpo, certo? Enquanto umas mulheres acumulam uma quantidade de gordura mediana, as mulheres que têm lipedema acumulam muito mais, certo? E a gordura, ela é o quê? Altamente inflamatória. Ou seja,
quanto maior esse depósito de gordura nessas regiões de membros inferiores, certo? Porque lembra que o lipedema é um acúmulo anormal acima da média, ou seja, mulheres que têm lipedema acumulam muito mais gordura nessas regiões. E a gordura, sendo ela altamente inflamatória, o que acontece? Essas mulheres que têm lipedema têm um corpo muito mais inflamado do que mulheres que não têm. Então, quando a gente desinflama esse corpo, o que vai acontecer? O aspecto desse lipedema vai melhorar, porque reduzindo o grau de inflamação, essa quantidade de gordura tende a diminuir e quanto menos gordura, menos inflamação. Por isso que um dos tratamentos essenciais para o lipedema é a alimentação anti-inflamatória, é a desinflamação do corpo. Existem outros tratamentos associados, tem o tratamento medicamentoso, tem o tratamento cirúrgico, dependendo do grau de lipedema, algumas mulheres são até indicadas para a cirurgia. É feita uma lipoaspiração, que é retirada aquelas placas enormes de gordura e, de certa forma, minimiza esse lipedema, certo? Mas nada adianta ir lá, tomar os medicamentos, fazer, em último caso ali, uma lipoaspiração, se não diminuir o grau de inflamação do corpo. Porque senão vai depois, Carol, eu fiz a cirurgia, mas a minha alimentação está completamente desregrada, eu como muitos alimentos inflamatórios, eu como muita gordura, eu como muitas calorias, eu ganhei uma quantidade muito grande de peso. O que vai acontecer? Esse lipedema vai se desenvolver de uma outra forma, talvez em outra parte do corpo. Então, é muito importante, meninas, que as mulheres que forem diagnosticadas com lipedema foquem muito na desinflamação do corpo, ou seja, reduzir o grau de inflamação. Porque, como vocês já sabem, eu sempre falo isso em todas as lives, não existe um corpo que seja 100% desinflamado. Isso não existe. Mas qual é o intuito? A gente reduzir esse grau de inflamação para que se mantenha ali sempre nos graus leve, no máximo moderado, tá bem? Muito bom. Aí vocês vão me perguntar, tá, Carol, então o que a gente precisa fazer na prática para melhorar, algumas dicas práticas para a gente melhorar já diminuir esse grau de inflamação e melhorar o aspecto do lipedema. Então, vai lá, pega papel e caneta e anota. Mas antes de eu falar o jeito certo, deixa eu falar o jeito errado, para vocês não cometerem mais esses erros, tá? Porque não adianta nada eu ir lá e falar o jeito certo se vocês não pararem de cometer os erros e piorar, Deus o livre guarde, esse lipedema, tá? Então, primeiro de tudo, vocês têm que entender que lipedema não se trata com dieta restritiva. Olha, até apareceu o emoji aqui, ó. O fulano lá falou que para eu melhorar o meu lipedema, eu tenho que parar de comer tudo, eu tenho que cortar tudo da minha vida, viver dieta restritiva. Não pode e não deve fazer isso. Por quê? Primeiro de tudo, dietas restritivas não são sustentáveis a longo prazo. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que você vai começar uma dieta dessa hoje, daqui 1, 2, 3 semanas, vocês não vão conseguir dar continuidade. Isso vai fazer com que vocês, depois que desistirem dessa dieta, comecem a comer tudo que vem pela frente. E esse não é o sentido. Veja, para melhorar lipedema, assim como para emagrecer, não precisa deixar de comer as coisas que gosta, muito menos viver em dieta restritiva. Precisa do quê? Fazer isso de uma forma equilibrada e consciente. Então, se vocês estão fazendo dieta restritiva para tratar lipedema, parem agora, porque vocês estão fazendo tudo errado. Esse tipo de dieta só vai afastar vocês mais do resultado esperado. Porque dietas restritivas são muito pobres em nutrientes, são pobres em fibras, são dietas que fazem o intestino ficar travado, preso, que é fundamental para melhorar o aspecto do lipedema, porque o intestino é o órgão mais importante para desinflamação e emagrecimento. Então, o intestino que não funciona não vai desinflamar o corpo e não vai melhorar o aspecto de lipedema. Então, dietas restritivas, nem pensar, certo? Só vai atrapalhar o lipedema, tá bom? Vai piorar o aspecto do lipedema e não é isso que a gente quer, tá?
Segundo ponto, e eu acho que esse daqui é um dos mais importantes, que eu tenho que falar em todas as lives, mas vou falar novamente, certo? Meninas, vocês precisam parar de procurar atalhos para resolver os problemas de vocês. Carol, o que você quer dizer com isso? Olha o que eu recebo de mensagem. Carol, eu tenho lipedema. Me fale um alimento que melhora lipedema. Me fale um suco que melhora lipedema. Me fale um manipulado que melhora lipedema. Enquanto vocês estiverem pensando dessa maneira, vocês nunca vão conseguir ter sucesso no processo. Por quê? Assim como a desinflamação, o emagrecimento, o tratamento do lipedema, ele não depende de um alimento, um suco. Esses dias me perguntaram um shot. Carol, o shot XYZ, acho que perguntaram até na live, se eu não me engano foi até na live. O shot de canela com cúrcuma, com não sei o que, melhora lipedema? De forma isolada, não. Assim como nenhum chá, nenhum alimento, nenhum shot, nenhuma cápsula, sozinho, vai ter o poder de desinflamar o corpo ou de melhorar o lipedema de alguém. Isso não existe, meninas. Existe o quê? Um conjunto de estratégias. Então, se vocês me perguntarem, Carol, existem alguns alimentos que podem ajudar no tratamento do lipedema? Ou chás, né? Ou shots. Quando você já tem uma estratégia alimentar completa, sim. E não só a estratégia alimentar, como também um sono regulado e uma hidratação correta, porque lipedema depende diretamente de hidratação. Se não tomar a quantidade certa de água, não vai melhorar lipedema nunca nessa vida, porque não vai desinflamar o corpo, não vai desinflamar o intestino. Então, quando a gente já tem uma alimentação estratégica, sono regulado e hidratação, aí a gente colocar uns aditivos, aí sim. Aí os shots, aí alguns sucos, alguns chás, aí sim. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que não existe nenhum alimento de uma forma isolada, ou shot, ou não sei o que sozinho vai fazer o processo. Aí adianta eu ir lá e passar, tá bom, toma o shot XYZ. E aí, vocês vão lá, vão aplicar e o restante tá tudo bagunçado. Vai adiantar alguma coisa? Não. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é limpar a casa e organizar, para depois vir com as estratégias específicas. Lá no Power Day, que é o meu método de desinflamação e emagrecimento, as minhas alunas, elas tomam um suco desinflamador. Elas tomam o desinflamador mágico, que é um pozinho, uma mistura de alimentos anti-inflamatórios para potencializar. Elas tomam. Só que elas tomam isso aliados a uma estratégia como um todo e não de forma isolada. Então elas vão seguir todo o protocolo certinho para depois entrar com as estratégias específicas. Ó, até acabei de ver que a Belmira tá aqui, ó. Ó, a Belmira tá dizendo, mulheres lindas, a Carol é tudo sem atalhos, é tudo simplesmente com boa comida que a natureza nos dá. Exato. Coisas simples. Alimentos simples, mas que precisam fazer parte da estratégia. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não existem atalhos. Não existe lá tomar um shot que vai fazer o lipedema sumir. É um conjunto de hábitos, certo? Funciona? Depende. O chá XYZ é um bom anti-inflamatório? Mas ele sozinho vai fazer alguma coisa? Não. Todos esses alimentos, chás, enfim, shots, eles são auxiliadores do processo. Ou seja, eles vêm dar aquele plus, mas quando vocês já têm uma estratégia como um todo e não tomar lá de uma forma isolada. Eu vou lá tomar o shot XYZ, de forma isolada vai adiantar? Não. O chá, vou tomar não sei quanto de chá, vai adiantar? Não, porque depende de uma estratégia como um todo, tá bem? Então, se vocês estão cometendo esse erro, pelo amor de Jesusinho, parem agora. Tanto o tratamento do lipedema, quanto a desinflamação, quanto o emagrecimento não dependem de um único suco. E é esse que é o grande problema de muitas mulheres. Porque elas acreditam que existe um atalho e que se você tomar só aquele chá, vai funcionar. Esses tempos atrás, não sei se vocês lembram, mas foi no ano passado, o hype foi o chá de casca de banana.
Ai, porque o chá de casca de banana derrete gordura. E detalhe, olha só. Chá de casca de banana derrete gordura só da barriga. Essa era a chamada do negócio. Mas, meu Deus do céu, essa mulherada me deixou maluca. Porque o chá de casca de banana derrete gordura só na região da barriga. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não existe a mínima possibilidade de um chá derreter gordura. O processo de perda de gordura é um pouco mais, muito mais intenso do que isso. Não existe, vou tomar um chá, vai derreter gordura só da barriga. Primeiro que quando a gente emagrece de uma forma proporcional. Ou seja, em todas as partes do corpo. Não existe uma possibilidade de um chá mandar um comando específico. Não, você vai queimar gordura só da barriga. Não tem como. E o emagrecimento, ele depende de uma coisa chamada déficit calórico. Que é você gastar mais calorias do que você consome. Vocês acham que só de tomar o chá de casca de banana vai fazer com que isso aconteça? Vocês vão começar a gastar calorias ao invés de muito mais do que vocês ingerem? Então isso não faz sentido, tá bom? Então se vocês estão procurando atalhos, vocês vão parar agora e não vão mais cometer esses erros, tá bem? Deixa eu ver o que a Belmira falou aqui. Com a Carol aprendemos tudo, protocolo simples, barato e com estratégias. Aprendemos a conjugar todos os alimentos durante o dia todo, exatamente. E isso faz parte da estratégia como um todo. É isso que faz o processo acontecer. Não é uma estratégia isolada, são várias. Por isso que as minhas alunas têm tanto resultado. Porque é uma estratégia como um todo, tudo é pensado em cada momento. Primeiro vai limpar a casa, primeiro vai fazer o detox, para depois, entendeu? Não é um alimento. E é isso que eu quero que vocês tirem da cabeça, tá? A Cássia tá dizendo assim, é verdade, e é isso mesmo. Não faz o menor sentido. É que assim, hoje com a internet aí, a gente recebe uma enxurrada de informações. É informação o tempo todo. E a gente precisa aprender a filtrar o que a gente escuta e o que a gente acredita. Porque são coisas tão absurdas, mas tão absurdas, que eu falo, Jesus, da onde que essas pessoas tiraram isso? Logicamente que eu sou uma profissional da saúde, então eu estudo, eu vivo e eu respiro isso 24 horas por dia. Mas vocês como espectadores, né, que estão recebendo as informações o tempo todo, e tem mais um detalhe, meninas, as redes sociais, elas são muito inteligentes, ou seja, quando a gente pesquisa algo ou quando a gente se interessa por algo, o algoritmo entende que aquilo é algo relevante para nós e ele só vai entregar aquele tipo de conteúdo para nós. Então, se vocês estão interessadas em emagrecimento, ele só vai entregar isso. Só vai entregar isso. Por quê? Porque o intuito das redes sociais é que vocês fiquem, que nós, né, ficamos o maior tempo possível naquele aplicativo. Então, ele não vai colocar coisas pra gente que a gente não quer consumir. Então, por exemplo, eu não gosto de futebol. Nas minhas redes sociais não aparece nada de futebol, porque não é relevante pra mim. Então, mas por que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês tomarem cuidado com a quantidade de informações que vocês recebem. Porque, veja, aí vai lá, aí vem o chá de casca de banana, aí vem a cápsula não sei o quê, aí vem o detox não sei o quê, aí o suco não sei o quê. Esses tempos atrás veio uma aluna minha falar de um tal de kit de chás, que disse que era o kit de chá que emagrecia não sei quantos quilos em... Gente, pelo amor de Deus, era caríssimo. Era, assim, tipo um kit absurdamente caro. E ela ouviu aquilo... E ela queria comprar. Ela só não comprou porque depois ela veio falar comigo. Gente, pelo amor de Deus, não vai gastar R$100. Isso não vai fazer você emagrecer. Porque o emagrecimento depende do que eu falei pra vocês. Uma coisa chamada déficit calórico. É você gastar mais calorias que você consome. Como que você consegue isso? Tomando chá? Tomando shake? Não. Se alimentando da maneira certa. Ponto. Tá bem? Então, se vocês estavam cometendo esse erro, agora vocês não vão mais cometer. E vão tomar muito cuidado com aquilo que vocês escutam e aquilo que vocês aplicam, né? Porque, escutar é uma coisa, mas aí achar que aquilo é certo e começar a fazer é outra totalmente diferente. Tá bom? Muito bem, então agora vamos lá para algumas diquinhas práticas para vocês já começarem a aplicar aí para quem tem lipedema, para melhorar essa situação, tá bom? A Ana tá dizendo aqui, Carol, recebemos muitas informações que precisamos processar, porém, às vezes estamos querendo emagrecer de qualquer forma. Exatamente, Ana. O que acontece? Às vezes a gente tá naquela ansiedade tão grande de ter um resultado
tão grande que o que aparece na frente você vai querer fazer. E é nesse momento que a gente precisa filtrar, entendeu? Realmente seguir profissionais que tenham metodologias validadas, muitas alunas e muitos resultados, coerência naquilo que falam. Se for uma coisa muito incoerente, não faz sentido nenhum. Você já começa a pensar, não, pera lá, isso aqui é uma coisa muito incoerente. E aí você começa a filtrar aquilo que não faz sentido, que você fala, não, isso aqui é absurdo, tá certo? Porque senão a gente entra em um estado que se chama obesidade mental, que é tanta informação que a gente recebe, tanta informação que a gente não consegue processar tudo aquilo ali. E aí a gente fica, sabe, indo pro lado pro outro, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá e não sai do lugar, tá bem? Então isso é muito importante, precisa tomar muito cuidado. E o que eu posso dizer pra vocês com relação a isso é: quem vem e promete, você vai tomar o chá e vai emagrecer não sei quantos quilos, você vai tomar a cápsula e vai emagrecer não sei quantos quilos, você vai tomar um suco não sei o que e vai emagrecer. Isso tudo é mito. Isso não existe. Porque o emagrecimento depende de vários fatores, de uma estratégia completa e não somente de um alimento, um shot ou um chá que se diz ser milagroso. Meninas, sério, que bom se isso existisse, né? Que bom se existisse um chá que seca, seca a gordura, derrete a gordura só na região da barriga. Até eu ia tomar. Falo, nossa, se esse negócio aí funciona, até eu vou tomar. Mas não existe. Se existisse, todo mundo estaria tomando chá de casca de banana e estaria com a barriga trincada. Mas depende muito mais do que isso. Depende de dedicação, depende de entrega, depende de comprometimento, de paciência, de persistência e de estratégia. Senão todo mundo estava tomando uma xícara de chá de banana e estaria com a barriga trincada. Não faz sentido isso que eu tô falando? Então cuidem com as informações, tá bom? Para vocês não depois aí, ou até mesmo às vezes acaba consumindo algo que não faz bem. Tem que colocar tudo isso na balança, tá bem? Muito bom. Tá, e aí, Carol, me fale então algumas dicas práticas já pra gente começar a aplicar aí para melhorar o aspecto desse lipedema, reduzir, né, essa quantidade de gordura no meu corpo, desinflamar, diminuir o grau de inflamação e já melhorar, né, melhorar um pouco o aspecto desse lipedema. Primeiro de tudo, meninas, e crucial, quem tem lipedema precisa controlar e muito, tá? Ou seja, reduzir ao máximo o consumo de alimentos industrializados. Por exemplo, todos aqueles que forem processados, ultraprocessados, embutidos, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Macarrão instantâneo, bolacha recheada, linguiça calabresa, os embutidos, né? Peito de peru, que todo mundo acha que arrasa comendo, que é super, hiper, mega saudável. Não é. Peito de peru é um embutido. Ali tem, basicamente, aditivos químicos, que mais? Conservantes e muito sódio. O que acontece? Lembra que eu falei que o lipedema é uma doença que gera um acúmulo anormal de gordura em algumas partes do corpo, e um dos sintomas é inchaço, que fica com aquelas pernas inchadas e pesadas. Então, se vocês consumirem em excesso esses tipos de alimentos, que tem muitos aditivos químicos, que tem muito sódio na alimentação, o que vai acontecer? A tendência é que vocês fiquem muito mais inchadas, porque os aditivos químicos são substâncias que fazem muito mal para o nosso corpo, e o sódio também. Quando a gente come alimentos que têm uma quantidade muito grande de sódio, a tendência é que a gente fique muito mais inchada. Então, nesses alimentos industrializados, além dos aditivos químicos que são altamente inflamatórios e fazem muito mal à saúde, tem também açúcar em excesso, gordura em excesso, que são alimentos que são, né, estruturas alimentares, digamos assim, né, porque não é o alimento em si, mas, por exemplo, açúcar, farinha branca, são altamente inflamatórios. Aí veja, vocês consomem lá um alimento que é muito rico em aditivo químico, em sódio, em gordura, em farinha branca. O que vocês acham que vai acontecer com o lipedema? Vai aumentar o grau de inflamação. O lipedema, ao invés de melhorar, ele piora. Então, esses alimentos, isso significa que nunca mais eu vou poder comer um macarrão instantâneo, uma bolacha recheada, um salgadinho de pacote. Não. Ou um peito de peru, uma linguiça calabresa? Claro que não.
Eu, por exemplo, eu gosto de peito de peru. Eu não como porque ele é saudável, porque eu acredito que ele seja saudável, porque eu sei que não é. Mas eu gosto do sabor do peito de peru. Então, às vezes, quando eu vou fazer, eu adoro comer pão com ovo. Amo, amo, amo. Pão com ovo, pão francês com ovo e salada de rúcula com tomate. Eu adoro. E às vezes eu tenho vontade de colocar um peito de peru e eu coloco. Mas eu faço isso eventualmente. Então, 90% da alimentação de vocês tem que ser rica em alimentos mais naturais possíveis. Porque são esses alimentos que vão diminuir o grau de inflamação de vocês. Consequentemente, vão reduzir a quantidade de gordura corporal, vão melhorar a inflamação e vão melhorar o lipedema. Agora, se vocês tiverem uma alimentação muito baseada em alimentos inflamatórios, industrializados, processados e ultraprocessados, o que vocês acham que vai acontecer? Vai piorar. Então, a primeira dica, assim, e crucial é reduzir ao máximo, deixar só para exceção. Esses alimentos que eu falei aqui, que são os inflamatórios, deixa lá para comer uma vez na semana e não todos os dias. A alimentação de vocês tem que ser baseada em alimentos mais naturais possíveis, aqueles que vêm direto da natureza. Frutas, legumes, verduras, fibras, proteínas, boas fontes de carboidrato, que são aqueles mais ricos em fibras, arroz, feijão, batata, inhame. Não é cortar carboidrato, é escolher os melhores. Boas fontes de proteína, gorduras boas. Isso tudo vai fazer com que o aspecto do lipedema já melhore assim absurdamente. Só de vocês fazerem essa troca, reduzirem os industrializados e terem uma alimentação mais natural possível, tá? Assim, eu sempre falo isso para as minhas alunas, eu acho que fixa na cabeça, né? Vocês têm que começar a adotar o seguinte lema: descascar mais e desembalar menos. Entenderam? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto bem importante que ajuda muito a melhorar o lipedema: consumir alimentos ricos em ômega 3. O ômega 3, para quem não sabe, é um tipo de ácido graxo essencial que o nosso corpo não produz. E por que é importante consumir esse tal de ômega 3? Porque ele é um poderoso anti-inflamatório. Se a gente quer desinflamar o corpo, logo precisamos consumir mais alimentos anti-inflamatórios. E o ômega 3 é um dos melhores que existem. Carol, quais alimentos que são ricos em ômega 3? Abacate. Até eu fiz um story no sábado, acho que foi no sábado, de uma vitamina que eu coloquei lá. É uma bomba aqui de ômega 3, poderoso anti-inflamatório. E as pessoas acharam que era uma coisa assim extraordinária. Era só leite com abacate. Porque o abacate, além de ser uma gordura boa, ele é rico em ômega 3, que é um poderoso anti-inflamatório. Então, uma coisa super simples, mas que faz muita diferença. E não só abacate. As sementes, semente de linhaça, semente de chia também são ricos em ômega 3. Alguns peixes como salmão, atum, sardinha, cavala também são ricos em ômega 3. Então, existe uma gama muito grande de alimentos que são ricos. Ah, Carol, posso suplementar ômega 3 por conta própria? Não, não pode. Não pode, porque o ômega 3 é um tipo de suplemento. Para suplementar, tem que ter orientação de um profissional, porque existem vários tipos de ômega 3 com várias composições diferentes. Se vocês não comprarem um ômega 3 com uma boa composição, ele vai se tornar mais pró-inflamatório do que anti-inflamatório. Então, não pode, não deve fazer nenhum tipo de suplementação sem orientação de um profissional, tá? E aí vai lá e consome os alimentos. Consome o abacate, as sementes de linhaça, semente de chia, que são riquíssimas em ômega 3, poderosíssimas anti-inflamatórias. E detalhe, tá? O ômega 3, além de ajudar na desinflamação do corpo e melhorar o lipedema, ele também ajuda muito o nosso sistema cardiovascular. Proteção do nosso sistema cardiovascular, né? Contra doenças cardiovasculares. O ômega 3 é um dos maiores protetores do nosso sistema cardiovascular, para que para que a gente não desenvolva lá doenças cardiovasculares. Colesterol alto. Como é que trata colesterol alto? Com alimentação. Alimentação rica em ômega 3 ajuda, né? Melhorar perfil lipídico, aumentar os níveis de colesterol bom e diminuir os níveis de colesterol ruim. Então, olha quanta coisa boa que o ômega 3 nos oferece. Não só para tratamento do lipedema, mas como nossa saúde em geral, proteção do nosso sistema cardiovascular.
Então, ômega 3. Ômega 3 é muito importante. Então, vamos lá, recapitular. Primeira coisa, reduzir ao máximo o consumo dos industrializados, embutidos e afins. Segunda coisa, consumir alimentos ricos em ômega 3, porque são poderosos anti-inflamatórios. Terceira coisa, bater a meta de água todos os dias. Se não tomar água, não emagrece, não melhora nenhum tipo de nada nessa vida. Não emagrece, não desinflama, não melhora o lipedema, nada. A água é a coisa mais fundamental que vocês podem fazer para melhorar, para emagrecer ou para fazer qualquer coisa. Sem água nada vai funcionar. Carol, quanto de água que eu preciso tomar todos os dias? Depende, cada pessoa tem uma quantidade específica. Por exemplo, para saber a quantidade de água que vocês precisam consumir, precisa fazer uma continha simples. Precisa multiplicar 35 pelo peso de vocês. Ou seja, eu, Carol, peso 60 quilos. Para eu saber a quantidade de água que eu preciso tomar todos os dias, é só multiplicar 35 pelo meu peso, por 60, ponto. Deu lá 2 litros, nananã. É isso que eu tenho que tomar todo dia. E são todos os dias. Não são somente segunda, sexta. Não, todos os dias. Todos os dias, sem reclamar, sem pestanejar, tá bom? Sem jurumelas, que nem diz a minha mãe. Tem que tomar todo dia. Se não bater meta de água todo dia, nada vai funcionar. Não adianta fazer nada. Ah, não bate meta de água, então não adianta fazer nada. Porque a água é o mais importante. E se vocês quiserem potencializar ainda mais essa desinflamação, fazer com que ela aconteça mais rápido para melhorar esse lipedema, comecem a tomar 500 ml de água em jejum. Já comecem o dia lá antes de comer qualquer coisa, 500 ml de água em jejum. Ok, depois vai viver a vida, vai tomar café, mas já de cara 500 ml de água em jejum. Essa água em jejum, ela é importante para quê? Já para dar aquele start no funcionamento do intestino, já para estimular o metabolismo. Então ela já vai dar aquele tchan. E aí depois ao longo do dia vocês incluem aí o restante para bater a meta, tá bom? Então meninas, basicamente é isso. Essas 3 dicas vão transformar a vida de vocês. Quem tem lipedema, comece a aplicar, tá? Eu vou deixar essa live salva, então vocês vão poder assistir depois várias e várias vezes para anotar se precisarem. Ou para mandar, para aquela amiga que vocês sabem que sofre com lipedema. E essas 3 dicas, se vocês começarem a aplicar hoje, vocês já vão ter, assim, resultados incríveis em pouco tempo. Só fazendo isso aqui que eu ensinei. Primeiro, reduzir o consumo de industrializados, ter uma alimentação mais natural possível, com aqueles alimentos que vêm direto da natureza. Segundo, consumir esses alimentos ricos em ômega 3, porque são poderosos anti-inflamatórios. E terceiro, ingestão de água. É isso, bater a meta de água todos os dias e já começar com 500 ml de água em jejum. Combinado? Muito bem, agora deixa eu voltar aqui. E aí eu vou respondendo as perguntinhas, tá? Que leite usar com abacate? Qualquer um. De preferência o semi-desnatado ou desnatado. E se você por acaso for intolerante à lactose ou tiver alguma sensibilidade, você escolhe os vegetais, tá? Mas o leite independente, pode ser qualquer um deles. O desnatado é melhor porque ele tem menos gordura, né? Que marca de ômega 3 você indica? Olha, eu gosto muito da Vitafor, gosto da Pura Vida, gosto da Essential. Essas são as marcas assim que eu gosto. Para as alunas novas da doutora Carol, a comunidade ajuda muito no vosso processo e a doutora está sempre lá para nos ajudar nas nossas dúvidas. É super esse conhecimento. Então, e as turmas, nós iniciamos hoje é segunda, né? Hoje nós iniciamos mais um protocolo juntas com a nossa turma de abril. E as meninas, elas estão assim fascinadas com a nossa comunidade. Elas falaram no grupo, meu Deus, essa interação é maravilhosa. E realmente é muito poderoso mesmo. É muito bom. Vamos lá. A Vivi tá dizendo aqui, ó, tenho 40 anos e peso 95 quilos, não consigo emagrecer de forma alguma, não tenho disposição pra nada. Pois é, Vivi, provavelmente você não conseguiu emagrecer até hoje porque você está seguindo o jeito errado de emagrecer. Que é fazendo dieta restritiva, se privando de tudo, comendo pouca caloria e pouco nutriente. Então, o que você precisa focar é na desinflamação. Desinflamando, o seu emagrecimento vai acontecer de uma forma muito mais rápida. Por quê? A desinflamação
melhora a sensibilidade à insulina, diminuindo a resistência, regula os hormônios, acelera o metabolismo, melhora o funcionamento do intestino. Então, tudo isso faz com que o processo aconteça mais fácil. E essas 3 dicas que eu dei aqui nessa live vão ajudar o seu corpo a começar a desinflamar, tá bom? E essa falta de disposição que você tem é um sinal clássico de um alto grau de inflamação. Quanto maior o grau de inflamação, menos disposição a gente tem. Então, é isso mesmo. E aí, olha só, quais são os sinais clássicos? Falta de disposição, queda de cabelo, unhas muito fracas, intestino muito preso, barriga sempre estufada, inchada, muita vontade de comer doces e carboidratos. Então, todos esses sinais aqui são indícios de que seu corpo está realmente muito inflamado, tá bom? E aí, o emagrecimento não vai acontecer. Nunca, tá? Enquanto tiver com o corpo inflamado, não vai emagrecer. Belmira tá dizendo, água fundamental. Eu comecei com uns 500 ml de água em jejum e já consigo 800. Eu também fui assim, meninas. Eu comecei com 200, aí fui para 300, aí foi, né, aumentando gradativamente. Hoje eu tomo uma média de 1,2 litro de água em jejum. Só para vocês terem uma ideia. Porque o meu corpo já precisa disso. Vai, Carol, eu vou começar já com 1 litro? Não. Tem que começar gradativamente, tá? Mas o mínimo ideal são 500 ml. Muito bem. A Neide está perguntando, manteiga você indica para fritar o ovo? De jeito nenhum. Não indico. Manteiga é uma gordura, um tipo de gordura saturada. E além de ser altamente inflamatória, ela faz muito mal para o nosso sistema cardiovascular. Então é diferente do ômega 3. O ômega 3 é protetor e a gordura saturada é aquela perigosa para riscos de problemas lá no nosso coração, alterar perfil lipídico. Então assim, ó, óleo de coco, manteiga, margarina, não indico. Esses tipos de gordura, eu indico apenas lá, um dia eu quero comer lá, eventualmente, um pãozinho com manteiga, tá tudo bem. Mas para todos os dias, não indico. Melhor fonte de gordura que vocês podem utilizar para qualquer tipo de preparação é o azeite de oliva extra virgem, de preferência com acidez abaixo de 0,8%. Quanto mais baixa a acidez, mais puro ele é, mais rico em ômega 3 ele é, mais saudável, tá bom? Então, não indico. Para todo dia, para fazer ovo, não. Neia tá perguntando, para pessoas acima dos 60 anos, que você indica? Desinflamação. A desinflamação funciona para qualquer idade. Eu tenho alunas de todas as idades, inclusive a Belmira, que é essa nossa aluna que tá aqui, ela tem 55 anos, está na menopausa, entrou na menopausa aos 50. Tem alunas de 60, 60 a mais, funciona para todas, tá? A desinflamação não tem idade. Então eu indico para todas, desde os 20, dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. Inclusive, quem está mais próximo da melhor idade, aí sim que precisa desinflamar. Porque já tem quedas hormonais bem expressivas, os hormônios ficam todos desregulados. E dos poderes da desinflamação é exatamente esse: acelerar o metabolismo e regular o hormônio. Então, precisa desinflamar. Essas 3 dicas valem para você também, tá? Muito obrigada, imagina! Banha de porco é saudável? Banha de porco é a mesma coisa de manteiga. Todas essas gorduras de origem animal, manteiga, banha de porco, são a mesma coisa. Gordura saturada altamente inflamatória. Não indico para usar para preparação de alimentos. Indico somente azeite de oliva extra virgem, de preferência com acidez abaixo de 0,8%. É a melhor fonte de gordura, tanto para temperar saladas quanto para fazer as preparações, tá? A Tami tá falando aqui, como faço para saber mais? Você faz consultas? Sou nova aqui. Sim, faço consultas, trabalho com acompanhamentos individuais também. E tenho meu programa de emagrecimento online, que é o Power D, né? Que é o nosso queridinho aqui. Eu falo com muito orgulho, porque ele realmente traz muitos resultados. Mas se você quiser um acompanhamento individual, também trabalho. Só me manda uma mensagenzinha na DM, que depois eu te explico certinho como é que funciona o meu trabalho, tá? A GG, fala do azeite de novo, por favor. Meninas, é assim, ó. Vou dar uma dica pra vocês comprarem um azeite. Quando vocês forem escolher, vocês precisam olhar lá no rótulo. Primeiro, se ele é um azeite de oliva extra virgem, tá? Primeira coisa. Segundo, a acidez, tá? O ideal é que a acidez seja menor do que 0,8%. Por quê? Quanto menor a acidez, mais puro ele é, mais rico em ômega 3 ele é, certo? Muito bem.
Terceiro ponto, sempre comprem azeites com embalagem de vidro e embalagens escuras, tá? Sempre aquelas bem escuras, esverdeadas, mais assim puxadas para o preto. Por quê? A luz, essa luz branca aqui, ó, ela oxida o azeite de oliva. Então, se ele for uma embalagem de plástico ou se for uma embalagem clara, ela não protege o conteúdo que está ali dentro. Então, vai oxidar e ele vai perder as propriedades. E quando vocês forem comprar lá na prateleira do mercado, sempre peguem o que está mais atrás da prateleira. Porque os que ficam mais na frente, eles ficam expostos à luz o tempo todo, né? Praticamente 24 horas por dia. Então, por mais que ele tenha embalagem de vidro, que seja uma embalagem escura, às vezes pode fazer um pouquinho de oxidação. Então, sempre que vocês forem escolher, escolham os que estão mais atrás na prateleira. É isso, tá? Como você faz o ovo para comer com cuscuz? Mexido, omelete, tanto faz, da maneira que você gostar mais, tá? Você pode colocar ali cebola, tomate, deixar ele bem incrementado. Mas eu vou falar como que eu faço o ovo. Fiozinho de azeite de oliva, deixo ali ela aquecer um pouquinho na frigideira, né? Aí faço o ovo, aí você pode temperar com sal. Eu tempero só com sal e pimenta do reino, mas pode colocar tomate, cenoura, cebola, como ficar melhor pra vocês, tá bom? Meu azeite tem acidez máxima de 0,5%. Maravilhosa. É um azeite de extrema qualidade. Perfeita. Tenho 67 anos e como todos os dias 2 ovos cozidos. Faz bem ou não? Faz bem. É uma excelente fonte de proteína. Olha lá, ó. Olha lá o que eu falei. Olha lá. O vinagre de maçã ajuda a desinflamar? O que eu falei da procura de atalhos? O que eu falei da procura de atalhos? Gente, vinagre de maçã não ajuda ninguém a desinflamar. Ninguém. A desinflamação é um processo. Lembra que eu falei lá no início da nossa live? Não existe nenhum alimento, shot, chá, vinagre que sozinho vai fazer o processo. Não, ele sozinho não tem poder nenhum de desinflamar. A desinflamação depende de vários outros fatores, tá bem? Tenho 51 anos, meu corpo está todo inflamado. Com gordura no fígado, grau 3. Preocupante, hein? Me dá algumas dicas. Só você assistir essa live novamente. Eu dei 3 dicas aqui, ó, poderosíssimas. Eu não vou ficar aqui, meninas, repetindo, porque eu vejo que as meninas vão entrando ao longo da live, e aí quem está nos acompanhando desde o início, se eu ficar repetindo tudo que eu tô falando aqui, vai ficar muito maçante, tá? Mas só para vocês entenderem. Nessa live eu falei um pouco sobre lipedema, como desinflamar e emagrecer, mesmo tendo lipedema. Então eu dei 3 dicas fantásticas que vão ajudar vocês não só a melhorar o lipedema, como a baixar grau de inflamação e melhorar todas essas doenças, porque essas doenças estão associadas a muita gordura corporal, a grau de inflamação muito alto no corpo. Então, meninas, só assistam, tá? Fiquem tranquilas, eu vou deixar essa live salva, então vocês podem assistir depois e apliquem. São 3 dicas super simples, mas que vão ajudar, assim, absurdamente. Eu afirmo pra vocês com 100% de certeza. Se vocês pegarem essas 3 dicas que eu dei aqui e começarem a aplicar a partir de amanhã, em uma semana vocês já vão ver diferença, já vão ver resultado. Eu falo porque aqui, ó, eu recebo depoimentos todos os dias de seguidoras, todos. De meninas que acompanham as nossas lives, que acompanham o conteúdo gratuito e que têm resultados extraordinários somente fazendo isso, tá? Então, assistam, apliquem e depois semana que vem vocês vão me contar como é que foi, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todas. É sempre muito bom estar aqui com vocês, tá? Na quarta-feira estarei aqui novamente. Eu acho que vai ser mais ou menos ali por volta de 18 horas a nossa live. E eu vou trazer aqui mais conteúdo de qualidade para que a vida de vocês também seja transformada, tá bom? Então espero vocês na quarta, um beijo. E para quem não pegou a live desde o início, eu vou deixar agora já disponível no meu feed e vocês já podem assistir, tá bom? Beijo!